mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. Negócios em Alta, estamos no nosso episódio número 26 e o nosso convidado de hoje, ele é palestrante internacional, diplomata civil, mentor, treinador, multiempreendedor e é fundador da L. Biciro Consultorias e Treinamentos, a maior empresa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Além de ter atuado na área jurídica por 22 anos, ele tem mais de 20 certificações na área de desenvolvimento pessoal. Dentre elas, Master Training, Master Coaching, Analista Comportamental, Hipnoterapeuta, Constelador. Ele é especialista em PNL, Inteligência Emocional e Coaching pessoal e também empresarial. E o que seu currículo não conta, que ele viveu intensamente à noite. Tanto participante quanto também empresário. E hoje a missão de transformar vidas, enquanto ele cuida da sua família ao lado da sua esposa, Rafaela, e os seus filhos, o Theo de 10 anos, o Enzo de 14 e a Priscila de 32. E além de ser orgulhoso pelos seus 4 netos, no tempo livre, a paixão pela musculação, mantendo o corpo e a mente sempre em movimento. Meu muito obrigado de coração, Lúcio Biciro. Uau, que apresentação. Obrigado, André. Primeiramente pelo convite de estar aqui e também participar da sua missão, que você está entregando aí conteúdos de qualidade aí dentro dessas redes sociais. Então, para mim é um privilégio realmente ter recebido esse convite e estar aqui com você. Que bacana, cara. Muito bom ter você. E hoje parece que tem um papo aqui muito caliente para a gente trazer coisa bacana. 4 horas aí disponível? Mais ou menos isso que a gente tem para desbravar. Muito bom. Ô, Lúcio, já entrando numa jornada, porque quando a gente fala, né, de negócios em alta, empreendedor, né? E você tem tem muito disso na veia. Como que foi o seu início na sua jornada de vida aí para construir Lúcio Biciro? Eu falo que a jornada na vida de todo mundo, ela tem que ser pautada ali um pouco na história de Jesus, né? Eu pego só aquela fase dele no deserto. E o que é o deserto da vida da gente? É o aprendizado. Então, eu nunca vou chegar até um lugar sem ter o aprendizado. É chegar no topo da montanha, não sei se você já escalou, mas a gente, quando está lá no topo da montanha, a gente só tem a vista, que é o que você merece, porque você chegou lá em cima. Mas aquele percurso é onde tudo acontece. Onde a gente quer desistir, é onde a gente chora, é onde a gente acha que a gente é incapaz, é onde a gente começa a ter medo, a gente de verdade cria uma insegurança. Então eu falo que a vida ela é um deserto. Então a gente precisa estar atento no que está acontecendo nesse deserto. E durante essa jornada desse deserto é onde eu vou ter os meus maiores aprendizados. Para chegar na área empresarial, eu antes passei pelo lado do CLT, do colaborador. Teve uma trajetória por aí, né, Lúcio? Trajetória, a gente não cai, né? As pessoas falam assim, você nasceu assim? Não, você aprende, né? A gente aprende a andar, aprende a falar e aprende também a ser um grande empresário. Sim. Mas aprendendo com quem já é. E eu acredito que esse leque de empresas que eu trabalhei em 3 grandes multinacionais, né? 2 americanas e 1 italiana. E aquele processo de entender o que são pessoas. Porque o difícil da vida é lidar com pessoas. Né? A gente sofreu com pai e com mãe, porque a gente não entende eles. O irmão, que às vezes é o mais velho, que você acha que é o folgado. Você não tem aquela hierarquia, né? Você vai entender isso quando você está numa empresa. Que aí você tem lá você, que é um colaborador de chão, depois você tem ali um supervisor ou um outro coordenador, aí depois você tem um gerente, depois você tem um diretor, depois você tem um presidente, e você tem que respeitar essa escada. Então, quando você vai entendendo isso, você vai compreendendo assim, aonde você se encontra no seu deserto, nesse momento desse aprendizado. E as pessoas elas falam assim, todo mundo nasceu para ser empreendedor. Eu não concordo com isso. Eu concordo que assim, no oceano você tem diversos peixes, né? Não sei se você assistiu o Nemo lá, que tem o peixe palhaço. Ele é super bonitinho, né? Sim. E você tem o tubarãozão lá, que aparece uma hora querendo comer os peixinhos menores. Então no mar você tem o peixe palhaço e você tem o tubarão. E tá tudo bem, essa é uma ordem natural. Então algumas pessoas nasceram para ser peixe palhaço e outras nasceram para ser tubarão. E tá tudo bem, você não tem que ter problema com isso. O maior problema é você ser o peixe palhaço e achar que é o tubarão. Você pode se dar mal. Sim.
Ser o peixe palhaço e acreditar que... Acreditar naquilo. Então você vai chegar na sua missão, como ele chegou lá no final, né, o Nemo, Sim. sendo peixe palhaço. Mas você vê o processo dele ali, né? Então você assiste o Nemo, você fala assim, que reflexão que é, né? Ele saiu, ele foi querer conhecer o mundo, mas foi legal? Você fala assim, pô, pela história do filme não foi, porque ele teve um aprendizado incrível que ele não teria nunca se ele tivesse ficado no mesmo lugar. Então as pessoas falam assim, como que é? Eu venho de família simples, né? Mas assim, as pessoas dão risada, mas nós somos ao total de 21 irmãos, né? 21 irmãos? 21 irmãos ao total. E eu não conto com o meu pai, que eu não conheço, provavelmente ele deve ter tido uma outra família, ele deve ter tido outros filhos. Então, essa conta vai subir a régua. Ou o primeiro marido da minha mãe, que casou de novo e teve mais 2 filhos, também pode subir a régua, pode ir para uns 25 aí, né? Então, assim, todos passaram por algum processo. Eu fui o cara que sofreu o maior impacto emocional, porque eu sou filho negro da minha mãe, né? Então, minha avó não aceitou isso, né? Quando ela chegou, nasceu, falou, não, negro na família não. Então ela deu uma opção para minha avó. Ela falou assim, ou você se livra desse negrinho, ou você sai da minha casa, porque ela tinha separado lá do primeiro marido. E aí ela conheceu o meu padrasto, que decidiu me ter como filho. Adotar, né? Trazer? Trouxe ela, mas ele era um viúvo com 11 filhos, né? A família cresce mais ainda. E aí ele fez mais 6 da minha mãe, então é criança para dar pau. E nesse inteirinho desse processo, quando eu vou pro mundo empresarial, eu entendo o que é gestão, né? Minha mãe não teve gestão da própria vida. Foi meio que bagunçado, porque no meio do caminho... Acontecendo no dia a dia, a família, a criançada... Nem você não consegue. Eu falo, quando a gente monta um negócio, é gestão de risco. Acho que ela não mensurou isso, né? Pô, eu tô com um filho, já tinha 3, hoje tá com um cara que tem 11... Você vê que na vida pessoal a gente vai aprendendo para dentro do mundo dos negócios. E aí eu sempre tive esse medo de falar assim, cara, eu não quero ter uma família muito grande porque eu não vou ter controle sobre isso. Porque isso, você é o único pai, não dá para ter vários pais, né? A não ser que você separe, né? Mas assim, esse alicerce da sua empresa, né? O que seria a sua empresa? Sim. Depende de você. Então você precisa de pessoas melhores do que você. E para você ter pessoas melhores do que você tem que fazer o quê? Treiná-las. E para treinar você tem que ter tempo. Sim. Hoje a gente delega, né, para o treinador, a gente chama o André, chama o Lúcio, mas antigamente não. Era o próprio empreendedor que tinha que começar. Então, durante todo esse processo aí da vida, quando eu passei por essas grandes empresas, eu fui refletindo. Estado emocional meu, dessa questão de ter passado ali pelo processo de rejeição, né, que é uma das piores feridas emocionais, aonde eu queria chegar. E eu sempre me vi grande, cara. É muito engraçado isso, porque eu era da periferia e eu olhava aquilo ali e falava, isso aqui não é pra mim. É muito louco isso aí, né? Muito louco. Aí eu olhava e falava, isso não é pra mim. Então eu já não era o peixe palhaço, né? Porque eu não queria aceitar aquilo. Mas eu não sei quem eu sou, né? E a pergunta mais difícil de responder é essa, né? Quando me fizeram essa pergunta num treinamento 2012, eu chorei. Eu não tinha ideia de quem eu era, bicho. Zero. Sim. Sabia que eu fazia coisas, né? Eu sempre tive talentos. Foi um fazedor. Foi um fazedor. Eu ousava fazer a diferença, ia lá e executava. Então tudo que eu fui colocando à mão foi dando resultado. E aí eu via que tinha uma lógica naquilo, que todo mundo fala até hoje, determinação, né? Acho que quando você se acredita, e aí tem até essa pulseira aqui, que chama de pulseira ativadora, caramba, ela traz aqui os 3 As, né? Que é você acreditar para ativar a essência e agir. Então, se você não acredita, você não ativa. Se você não ativa, você não age. Então, você vê que é um ciclo. Mas quando você acredita em você, cara, nada vai fazer você parar. E a dificuldade das pessoas de entender quem elas são faz com que elas não acreditem nelas, né? Isso. Então, essa é a pior parte da vida. Você fala assim, como que é você estar trabalhando, no meu caso, numa multinacional, já tinha um cargo de advogado na área jurídica e fui lá e falei, eu vou empreender. Então, vou numa zona de conforto. Um sonho de todo mundo, empresa multinacional, salário carga, bom, salário estruturado, bom, benefícios, sim, melhores planos de saúde, tudo que você tem de melhor estava dentro da multinacional e eu decidi falar, não, eu vou empreender, porque eu comecei a acreditar em algo maior. Falei, eu sou mais do que isso aqui, né? Estava dentro de um aquário, na verdade. Falei, agora acho que eu consigo ir pro oceano, ou seja, eu era um tubarão e estava escondido. Que aí o inverso também tem, né, sentido. Imagina que você é um tubarão achando que é um peixe. Sim. É esquisito isso aí, né? Não? Um peixe palhaço. Essa frase, ser o peixe palhaço, né? E achar que é um tubarão, ela é muito importante, né?
Então foi, para chegar no empreendedorismo, acho que você passa por esse processo. Analisa a sua vida, veja exatamente, né, qual é a sua força, qual é a sua energia durante aquela dificuldade. Eu vejo assim, né, você sabe, as pessoas elas têm dificuldade com o óbvio, eu falo, né? Eu perguntei uma vez para a pessoa, quem que levou Jesus para o deserto? Você sabe, não? Não sei. Foi o Espírito Santo. Mas quem que ficou tentando ele lá? A energia ruim? Por quê? Porque ele estava naquela transição interna ali, o espírito brigando com a carne, que é o nosso maior problema. Pode perceber, Napoleão Hill, quando ele escreveu Quem Pensa Enriquece, ele fala, o homem antes do 40, tudo que ele conquistou ele vai acabar. Ele vai detonar, porque ele não tem ainda a maturidade. Aí você pensa que Jesus, ele apareceu ali com seus 30 e poucos anos ali, né? E ele chegou nesse momento, que eu acho que ele criou essa... Quem sou eu, Ariel? Será que eu sou o que eu penso que sou? Será? Será? Eu fiz uma pergunta dentro de uma rede social de voz. Deus fez a mente ou a mente fez Deus? Aí tinha uns pastores e uns padres, aí eles... O que você acredita? Olha só. Aí fica com você, né? Que bacana. Lúcio, você trouxe um pouco no início, falando um pouco sobre família e tudo mais, né? Que eu acho que isso é um ponto muito importante aí. Eu queria até perguntar para você, até para eu aprender mais também, né? Eu acho que a gente usa muito essa troca mesmo, né? Com você aqui, enfim, acho que é muito importante isso. A nossa vida lá de trás, da nossa família, enfim, isso interfere muito em quem sou eu hoje? Acho que você pode me ajudar com isso. Sim. Nós somos formados por 3 elementos. 30% de DNA, 20% das ambiências e 50% que você define com base nisso. DNA dificilmente você muda. Por isso que tem gente que se fala assim, nossa, mas essa pessoa ela tem um padrão ali meio que a gente chama de perfil comportamental. Porque é meio que DNA mesmo. Ela trouxe isso dos seus antepassados. Família. Exatamente. Então assim, você fala assim, tá, mas o que eu consigo mudar? E a gente, dentro do desenvolvimento pessoal, a gente fala o que você aprendeu. Porque o que você aprendeu, você pode desaprender e aprender novamente. Só que assim, vamos ser honestos, você está aqui num prédio. É mais fácil eu reformar ou eu derrubar ele para começar do zero? Em alguns momentos é melhor derrubar e falar, vamos começar. Do zero, porque para reformar você pode ter problema depois. E gastar você muito. maqueia, né? Isso, é uma maquiagem. Então assim, as pessoas não querem se desconstruir para construir novamente. Uma, porque elas não acreditam que isso é real. Dá trabalho também? Muito. Porque assim, eu tinha um padrão, eu era um cara, vinha com essa questão da rejeição, eu era meio que um cara meio carrancudo. Então eu tinha essa sensação do amor mesmo, né? Fazia o que tem que ser feito, né? Tipo, preciso fazer isso, eu vou fazer. Então eu não tive aquele berço familiar mesmo, de depender da mãe, depender do padrasto. Comecei a trabalhar aos 12 anos, né? Aos 9 eu já pegava entulhozinho na rua para poder comprar as minhas coisinhas. Primeira bicicleta, primeiro tênis, tudo foi eu que fui atrás, assim, coisinha mais daorinha, né? Sim. E eu falo que dentro desse processo é onde a gente acaba se identificando, né? O que é a família? É o berço de tudo, não é isso que o Tota da Jovem Pan falava? A família é o berço de tudo. Só que eu não tive esse berço. Aí, como você dá o que você não teve? Você tem que buscar, você começa a se perguntar. Por isso que a gente fala que quem trabalha com desenvolvimento pessoal tem que ser doido, porque a gente fica se questionando o tempo inteiro. Se você já encontrou alguém na rua que tá lá falando, sabe? Sim. Essa é a pessoa mais normal do mundo. Porque você tem que falar com você. Porque às vezes você tá ali, você não tá perguntando as coisas pra você mesmo. André, por que você hoje não acordou mais cedo? Por que você não foi pra academia? Por que você tá tomando café com um monte de leite e 4 colheres de açúcar? Você faz perguntas pra você. E você sabe que um dos maiores poderes do coach é perguntas, né? Perguntas. Fazer você pensar, né? Exatamente. Por quê? Você quer reflexão. Isso é muito importante. As pessoas, elas se perdem porque você não vai perguntar. Então, assim, as minhas ambiências foram boas? Lógico que não. Eu vivi na periferia. Quando eu vivi nesse lugar, eu falo que 90%, pelo menos, era só gente ruim. Eu via corpo todo dia na rua. Não é que eu não via. O dia que eu não via, eu achava estranho. Sim.
tiroteio pra cima e pra baixo o tempo todo. Parecia a cidade do Nordeste, assim mesmo. O pessoal andava com a arma na cintura. Era uma visão literal, assim, de um fim de mundo ali. Eu assisti Mad Max depois, eu falei, cara, podia ter filmado lá, né? Sim. Hoje eu ando por lá, estive recente com meu filho de 10 anos, ele ficou chocado. Meu filho já nasceu bem, né? Financeiramente. Ele falou, nossa, pai, você morava aqui? Eu morei, tenho fotos. E era um bairro humilde, enfim, mais periferia e tal. Ah, caramba. Então, assim, só que aí eu fui me perguntando, né? Lúcio, como foi sua criação? Beleza, você teve uma rejeição de vó por ser preto. Só que aí, cara, olha que interessante, o bullying, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando disso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que é o desafiar? É mexer na sua ferida, irmão. Total, mexer na ferida. E quem não é desafiado não avança. Nós, o homem, a mulher não, né? Porque a mulher lado direito do cérebro é mais emocional. Nós, lado esquerdo, mais factual, né? Por isso que nós somos mais céticos. Então, quando você pega essa visão, aí você começa a pensar assim, cara, eu posso mudar essa história daqui. Você tem esse poder, que a gente chama de ressignificar, né? Sim. Então você fala assim, cara, eu volto lá no tempo, qual foi o meu maior aprendizado? Ruim e o bom. Aí eu sempre falo, pega uma folha, divide no meio, escreve lá, da primeira memória, o que você lembra? De família. Você era acolhido, você era rejeitado, você foi abandonado, você foi traído, você foi injustiçado. O que aconteceu com você? Porque às vezes você não lembra. Quando eu tô nas terapias, aí eu falo pro pessoal, cara, a gente já peguei italiano é gigante, né? Sim. Você vê o cara empresário chorar. Dele voltar no passado, na história dele mesmo, né, íntima ali, ele saber que tem um monte de situações que ele poderia ter resolvido. Exatamente. Então, assim, para você resolver a sua vida do hoje, você precisa entender o seu passado. Por isso que a gente tem aquela regra, né? 20% passado, 70% presente e 10% futuro, bicho. Porque se você ficar vivendo no futuro, você não vive no agora. Isso tem total sentido. Então, quando a gente vai fazendo todo esse processo, você vai se compreendendo como pessoa. Por isso que, assim, hoje eu tenho uma família que, aos 32 eu falei, não vou casar, né? Que eu era da noite, mulheres. Quer dizer, do Pica-Pau, lembra? Que tinha o Lobo, não vou lembrar o nome dele lá. Ele sonhava assim, ele falava mulheres, iates, carros. Aí, quando deu errado, tudo afundava, né? Cara, chega uma hora que você pensa assim, o mundo tem coisas maravilhosas, cara. Todo mundo quer ter carro bom, quer ter casa boa, todo mundo quer. É mentira quando a pessoa fala que não. Ela fala que não porque a incapacidade dela de acreditar nela é tão grande que ela sabe que não vai fazer. Que ela não sabe, ela acredita que nunca vai conseguir chegar lá. Ela tem certeza que ela não vai fazer. Porque, cara, vamos ser honestos. Se você levantar todo dia de manhã e jogar uma semente no solo e cultivar, vai dar fruta ou não vai? Sim. E quantas pessoas fazem isso? Não acredita, fala, não, isso não vai nascer, não vai... Já vai no negativo. Já vai no negativo. Eu falo, eu trabalhei com o Caio Carneiro em 2011, finalzinho. Teve uma participação dele nessa minha vida de voltar ao mundo aí, né? Então o Caio era amigo comum de alguns amigos e ele estava no multinível. E aí eu conheci o Caio. E o Caio, o Caio já passou pelo multinível? Já passou, ele veio de lá, ele é bom por isso. O multinível acho que é uma escola, vale a pena. Treinou muito lá e... Isso. Por isso que ele é o que é hoje aí. Então, o Caio falava assim, ó, a pior pessoa no mundo é o idiota motivado. Aí eu falava, caraca, bicho, como assim? Porque a pessoa fica criando motivo, tá feliz, mas tá fazendo? Você entende ou não? Sim. Você, vou ganhar na Mega, e você jogou? Não. Nem jogar não jogou, mas tá sonhando já. Tá sonhando que vai ganhar. Então, assim, esse tipo de pessoa é muito louco. E tem um monte hoje, né? Não sei se a internet abriu essa porta, que você vê, você fala, mas o que você tá fazendo? A pessoa não está fazendo nada. Então, quando você vai falar sobre ter uma família, eu aos 32 anos falei que não ia casar, e aí eu te falo o seguinte, não é você que determina. Quem determina as coisas na sua vida é Deus. Sim. Ele me colocou a minha esposa numa situação inusitada, de outro estado, 2.500 quilômetros daqui. Caramba! Eu fui fazer uma audiência trabalhista em Juazeiro da Bahia, divisa com Petrolina. Tem até a música lá, Juazeiro, Petrolina. Sim. Aí tô lá andando na rua. Estressado, bicho. Eu tava estressado. Tô te falando ali de 2004, finalzinho. Estressado. Tinha meio que acabado a dupla já. E aí eu tava estressado. Aí eu... muito pensativo. Estado interno. Deus, o que você quer de mim, bicho?
sabe assim, perdido. Tava numa reflexão, Não, assim, lá monstruosa. no meio do Nordeste. No meio do Nordeste. 42 graus naquele dia lá. Agoniado. Aconteceu várias situações, um dia eu te conto. Cara, eu vi minha esposa andando, conheci ela andando na rua. Nunca na minha vida eu imaginei que casaria com aquela menina. Sim. Nunca, é impossível. Sabe assim ou não? E hoje eu vou fazer esse ano, o final do ano a gente fez 19, esse ano vai fazer 20. Caramba, que E a história. gente, cara, quem vê a gente junto fala, cara, mano, vocês, parece que vocês, é tipo coisa de aqueles seriado americano ali, tudo certinho. Cara, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a buscar pelo autoconhecimento, eu falei, pera, você vai também. Então eu fiz peneira, ela fez. Eu fiz coach, ela fez. Ela passou com o seu, cara, quer ver a coisa mais difícil do mundo? Durante a pandemia, ela tava ali naquelas atribulações, porque imagina, mudou tudo. Mudou tudo, nós ficamos presos dentro de uma casa, literalmente. Todo mundo junto. Todo ali, mundo junto, um monte de coisa acontecendo. Cara, eu fiz 10 sessões de coach com ela, com a minha própria esposa. E funcionou pra caramba. Foi muito bom. Porque assim, o profeta não muda os seus. Isso é uma regra. Eu não consigo mudar os meus irmãos, minha mãe, não dá. Mas ela pediu. Ela viu eu fazendo, porque eu comecei a fazer, né? Dentro de casa ali, na sala, tem foto de tudo isso aí. As pessoas ali, televisão, ligava o computador, jogava o pessoal na tela e tô ali falando. E ela observando. Aí chegou um dia ali, acho que lá para meados de junho, perto do meu aniversário, que foi até engraçado essa data aí. Aí ela falou assim, posso pedir uma coisa? Eu falei, o quê? Ela falou, você não faz isso aí que você tá fazendo comigo? Porque eu não tô conseguindo algumas coisas. Aí eu falei, tá bom. Vamos fazer. Mas foi esquisito. Sim. Imagina, sendo coach da minha esposa, algumas perebas dela... Você conhece é intimidade, então, mas em algumas né? perebas, eu era uma das perebas. Você era um dos... Eu era um dos problemas. Dos problemas que tinha ali Isso, dentro. que ela precisava resolver isso internamente para crescer. Exatamente. Então ali eu vi o poder que, ao final das 10 sessões, que eu acompanhei a regra, né? Cara, foi incrível. Então a gente sempre conversou e até hoje a gente faz isso, né? Então a gente é muito parceiro de verdade. Caramba, a gente entende isso, o que é parceria, honrar e respeitar. Hoje, assim, eu ponho minha esposa no pedestal, assim, tudo que eu tô fazendo, algo ela tá participando. Que bom, que bom. Lúcio, então, eu tenho uma pergunta que em alguns momentos da minha vida eu faço, né, pra mim mesmo, que é uma pergunta meio que relacionada a tudo na vida, e ela é muito simples. Da onde você veio, pra onde você vai, né? Pra onde Lúcio realmente vai nessa história toda? Olha que interessante aqui, ó. Tem esse livro, são 7 viradas de chaves. Muito bom. E é legal aqui, ó. Como sair de uma vida vitimista para uma vida de abundância? Uma visão com os olhos da alma. Por quê? Esse livro é seu, você escreveu. Isso, Muito bom. Cara, é que assim, a gente, durante esse percurso da nossa vida, existem coisas que às vezes a gente não está observando. Que são as viradas de chave que fez você mudar de rumo. Sabe assim, o que fez você ir para um lado ou fez você para o outro? Qual foi essa decisão? Como é que como eu consegui fazer aquilo? Porque a pergunta é, por que eu fui para um lado e não fui para o outro? Você entende isso, como é muito louco? Sim. Porque às vezes você fala assim, será que eu fui para o lado certo? O que é certo e o que é errado? Como que você sabe? A gente não consegue saber. Exato. Você só vai percorrendo aquilo que é uma sensibilidade. Isso. Aí assim, cara, nesse percurso eu tinha toda a possibilidade de ser de Carapicuíba ali e morrer ali, como eu tenho amigos lá até hoje. No seu bairro, na periferia, enfim, continuar por lá. Eu não conhecia o outro lado do muro. Só que Deus, na sua grandeza, ele é tão bom, que ele falou assim, eu vou mandar você para outro lugar. Só que eu tive um problema que aconteceu ali para eu ter que sair daquele lugar. E eu fui morar com um irmão, que era o meu irmão por parte de mãe. Os primeiros filhos, que ela teve 3. Sim. E aí ele morava na regiãozinha, em Pinheiros, mas era tipo um subúrbiozinho lá. Cara, ali eu fui conhecendo o outro lado do muro. A burguesia mesmo ali, né? Alto de Pinheiros. Criei amizade com o pessoal de Higienópolis. Eu fui mudando a minha característica. Aí eu percebi assim, eu falei, cara... Aí você tinha feito essa pergunta lá no início também, né? Dessas ambiências. Eu falei, cara, eu era um cara que falava na gíria e odiava bandido. Mas a ambiência
te contamina. Te contamina. Eu não era bandido, mas eu parecia com. E nós somos influenciados a todo momento, Lúcio? A todo momento. Dependendo do momento que a gente está, o local que a gente está, a gente é influenciado. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Se você andar com pessoas que bebem, você vai começar a beber. Se você andar com pessoa que treina, tendência a começar a treinar. Essa é a regra. Porque imagina, você está com as pessoas, eles estão falando daquilo de uma forma... Porque cada lado defende o seu. Cada lado vai falar, não, fumar é legal, né? Beber é legal. Aí você vai entender por que é. O cara vai te falar assim, deixa eu experimentar. A droga tá ali também. Dependendo com quem você anda, você vai junto. Então, quando eu estava ali naquela ambiência que eu saí, que eu fui lá para a região de Pinheiros, eu falei, tá, o lugar que você nasce não importa. Não importa onde você nasceu. É só o lugar de chegada. Sua mãe é uma matriz receptora. Seu pai é um injetor. Aí você chegou. Mas quem disse que você tem que ficar ali? Você não é árvore, né? Você pode ir para qualquer lugar. Então, quando eu saí dali para Pinheiros, aí eu fiquei observando aquilo, aí eu comecei a andar com essa burguesia, eu olhava e falava, que mundo é esse? Que eu não conhecia. Mas agora eu quero conhecer. Então, andando com esse pessoal, aí eu comecei a frequentar em 90 os programas do Serginho Grossman na TV Cultura, que chamava Matéria-Prima. Sim. Então, eu fui em 100 programas, pra você ter ideia. Saí na capa de jornal, de revista, tudo. Caramba. Era tipo um mascote já lá dentro, lá. Serginho, gente boa, conheci os pais, enfim. Então, ali, cara, eu fui entendendo que o lugar que você nasce, ele nunca vai importar. Acho que você tem que caminhar. Caminhar pra onde, Lúcio? Pra qualquer lugar que não seja aquele que você não quer. No início não dá pra você ter destino. Imagina, você é pobre, pra onde você vai? Sim. Você não vai pra Alphaville, irmão. Você não vai morar lá nos Jardins. Mas onde eu posso estar mais próximo? Sabe assim? Eu quero estar mais próximo. E eu falo pro pessoal, gente, eu atravessei literalmente uma ponte, né? Porque eu era de Carapicuíba, hoje eu tô em Alphaville. Mas lá atrás, nunca. Não tinha. Ah, eu já sonhava. Mentira. Não passava nem pela cabeça que eu podia um dia, talvez, chegar. Isso é uma mentira. Se eu falar isso aí, seria uma mentira. Mas estando ali naquela região, eu fui entendendo. Quando eu vim em Alphaville, na primeira vez, foi em 92. Eu vim procurar emprego, eu estava dentro do ônibus. Não tinha essa cidade toda que era, tá? Essa magnitude que é Alphaville. Essa magnitude hoje. Não. Aí dentro do ônibus, ele desceu a Rio Negro, fez aquela rotatória ali embaixo, ali é a Madeira ainda, eu acho. E aí ele passou em frente ao 1 ali. Então não tinha tanta aquela vegetação. Eu olhei lá pra dentro, estava com um amigo meu, do meu lado. Aí eu olhei assim e falei, pô, meu, eu queria estar aí dentro. Aí esse meu amigo falou assim pra mim, ué, mas isso é fácil, pode ser pintor, jardineiro, jogou o balde de gelo em mim. Olha só como que, né, o amigo traz onde te coloca. Jogou o balde de gelo em mim. Aí eu, beleza, mas eu senti uma energia muito boa quando eu passei. Do local, da visão, do que você enxergou. Aí fui no Centro Comercial 2 ali, onde tinha um prédio, que tem até hoje, que é o Enterprise. Fui fazer uma entrevista de emprego lá. Fiquei trabalhando acho que 1 ano lá. Cara, aí foi outra coisa que eu li e falei, cara, que lugar incrível. Sensação de Alphaville é legal, né? Já vira a chave dentro de você, né? Do ambiente, das pessoas. Enfim. Exatamente. E aí isso tudo me fez ver, assim, calma lá, Luciano, pra onde você quer ir? Aí começa a questionar. Falei, cara, eu quero ter a oportunidade de um dia estar num lugar assim. Seja aqui, seja em outro estado. Então eu comecei a trilhar por um caminho que eu não trilharia se eu não tivesse visto isso. Porque é fácil você ficar onde você tá. Sabe, assim, tipo, quando eu vejo a história de Abraão ali, né? Que por 2 vezes ele saiu lá das suas terras, ele ouviu algo, né? Literalmente ali falando, né? Ou metaforicamente, sim, que ele tinha que sair dali. Porque ali não ia dar mais. Tipo assim, você pode jogar a semente que você quiser, esse solo não é o solo fértil para isso, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou caminhar esse caminho. E aí eu fui fazendo isso, sozinho, porque até então eu tive minha filha, mas não fui casado. Tive filho, eu estava com 18 para 19 ali. E eu fui por esse processo. Então eu falo para sua gente, o lugar que você nasce não importa. O lugar que você quer ir que é o que importa. É essa jornada que você vai buscar. Mas isso parece que tava um pouco dentro do seu subconsciente, assim, ele estava te tracionando para esses lugares, né? Sim. Mesmo algumas pessoas tentando te trazer de volta para ser jardineiro, sim, né? Você entendeu? Sim. Né? Mas o teu subconsciente, você tinha uma outra visão daquilo, né? Sim. Diferente. E tem, acho que foi o Bill Gates que falou também, que ele falou assim: nascer pobre você não tem culpa, mas morrer você tem. Porque é responsabilidade sua. A pobreza, ela é estado de espírito de verdade. Sim. Eu fui falar isso uma vez, gerei uma polêmica. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vim de lá. Aí, o que gera a pobreza?
a improdutividade. Aí a pessoa fala assim, mas o pobre trabalha. Eu falo, então, vamos ler Provérbios 12, 24? O que está falando lá? Você sabe, não? Não sei. Não sabe, tá. Lá em Provérbios fala assim, ó, a mão do diligente será soberana, a do preguiçoso será escrava. O que ele quer dizer com isso? Pô, se você vai estar no fundo do poço, assim como José ficou, uma hora você pode sair dali e se tornar uma pessoa imparável. Às vezes os seus problemas são gigantes. Assim como Davi, você pode chegar lá e derrubar o gigante e você também vai ter uma vida extraordinária. Sim. Ou você pode também ter tudo e perder, mas nada vai impedir você ter de novo como Jó, só precisa crer. Então, para cada momento que você vai vendo as coisas acontecendo, tem uma resposta em seguida. O problema é que as pessoas acham que elas desacreditam tanto delas que elas não acreditam nesse processo. E o processo ele é natural, sempre vai ser natural. Porque se você tem a bondade em você, você vai transbordar a bondade. Se você tem a maldade, você vai usar a maldade. Sem dúvida. Aquela metáfora lá da verdade e da mentira, você já ouviu ou não? Não. Cara, é muito legal assim, né? Estava um dia, né, a Dona Verdade passeando por um bosque e encontrou a Dona Mentira. Aí a Dona Mentira falou para a Dona Verdade, nossa, hoje está um dia lindo. Aí a Dona Verdade olhou, né, pra Dona Mentira e falou, deixa eu olhar pra ver se tá lindo mesmo, né? Aí viu o céu azul, aquele céuzão azul, bonito, aquele sol lindo e tal. Aí olhou pra ele e falou assim, realmente. E aí a Dona Mentira foi envolvendo a Dona Verdade. Aí chegou uma hora que aquele calor, ela pegou e falou assim, Dona Mentira, vamos entrar na água. Aí a Dona Mentira já tinha, né, aquela confiança. A Dona Verdade tinha aquela confiança na Dona Mentira, ela foi, tirou suas vestes e entrou na água. Aí a Dona Mentira olhou, a Dona Verdade olhou, foi lá e entrou também. Falou para ela, nada mais pro fundo. E nisso, quando ela estava se distanciando, a Dona Mentira saiu e se vestiu com a roupa da Verdade. E aí, quando a Mentira viu, cadê a Dona... Quando a Dona Verdade viu, cadê a Dona Mentira? Cadê a Dona Mentira? Ela tinha ido embora e deixou as roupas da Mentira. Só que a Verdade falou, pô, eu não vou vestir as roupas da Mentira. E saiu. E nisso, a Mentira saiu contando mentira, revestida com a roupa da Verdade. Então as pessoas acreditavam nela. E a Dona Verdade, ninguém estava acreditando nela, porque ela estava nua, né? Então ela não tinha nada. Então a verdade nua e crua, ninguém quer saber. Essa é uma história muito... A verdade nua e crua, ninguém quer saber. Mas uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Então, a vida ela vai ser sempre pautada disso, né? O que você está buscando? Se você é uma pessoa boa, você vai transbordar a bondade. Se você é uma pessoa ruim, você pode estar revestida da roupa da mentira, da verdade aí, tá inventando um monte de mentira e tá se saindo na frente aí de tudo e de todos, né? Isso mesmo. Ô Lúcio, o nosso podcast chama Negócios em Alta, né? A gente entrando um pouco mais agora nessa jornada de negócios, né? Que você é muito especialista nisso. Se eu te perguntasse hoje, o que você acredita realmente hoje no mercado nacional ou até mesmo mundial, qual que é o negócio que está em alta hoje que pode nos tirar nós do estado que a gente está e fazer essa evolução? Tá. Olha que interessante, né? A gente passou por alguns processos que a gente chama de ondas, né? Você teve a primeira da agricultura, depois você teve a da industrial, sim, tecnologia, informática, e a gente vai subindo. E você pode perceber que as pessoas têm dificuldade de migrar. Quem era da época do agro que não investiu na tecnologia, morreu na praia. Hoje você vai nas grandes fazendas, é uns maquinários que nem motorista tem, não tem dentro das máquinas. Sim. Elas são tudo computadorizadas. Tá trabalhando tudo já na tecnologia. O drone em cima e tal. Quem não entrou nisso tá morto. Então, assim, existe uma dificuldade das pessoas acreditarem. E aí, quando você estuda, você já leu a lei da difusão da inovação? Não, esse não. É muito interessante, porque é como se fosse uma montanha. Então, você tem os primeiros iniciais, são 3%. Aí tem os primeiros adeptos dos iniciais, que aí vai ser uns 13%. Depois você tem um outro lado da montanha aqui que vai dar ali uns 20 e pouquinho. Do outro lado 34 e 16 para dar os 50. Os últimos 16 aqui é os que nunca vão vir. Os 34 que estão aqui são aqueles que só vão acreditar depois que o outro lado da montanha já está fazendo. Ou seja, as pessoas que chegam depois do tempo. Vai dar para pegar um pouquinho, mas não dá para ficar rico. Então hoje as pessoas têm dificuldade de enxergar isso. E é muito importante você ver o que a gente tem hoje de oportunidade. O digital.
é o lugar que você tem um baixo investimento e que você pode aparecer para o mundo lá. Eu fiz um tráfego uma vez, quando que foi aquilo ali? Acho que foi em novembro de 2020. Falei assim, vou fazer um tráfego lá para os Estados Unidos, só para brasileiro. Cara, eu trouxe gente de Massachusetts, Tampa, Miami, Orlando, Atlanta. Cara, veio gente de 6 lugares distintos para uma mentoria que eu fiz na sala da minha casa. Caramba. Você entende? Então assim, qual foi o investimento daquilo? Meu, ridículo. Tipo, hoje R$1.000. Não tô mentindo, foi tipo, hoje 1.000, na época eu gastei menos. Você fez o tráfego direcionado a essas pessoas que estavam nos Estados Unidos. Estados Unidos, brasileiros, Estados Unidos, que queiram desenvolvimento pessoal e tal. Que com certeza devia ser até mais barato, né? Não, na época o lead eu pagava 90 centavos. Hoje você está falando de 40, 50. Né, hoje é tudo isso. Então assim, mas eu estava no momento da onda. Então eu falei, poxa, deixa eu investir nisso aqui, tá? A pessoa fala assim, Lúcio, eu não sou player, eu tenho dificuldade. De verdade, ó, andei muito tempo com o filmmaker, só de mim ele devia levar uns 10 pau por mês. Só que ele fazia o Lúcio e mais uns 3. Sim. Então esse menino devia pôr uns 30 mil por mês no bolso. Aí eu tinha, de início, que hoje eu tenho uma agência de marketing, eu tinha que ter uma social media, eu tinha que ter um copy que não tinha o chat na época. Sim. Então, para ter uma equipezinha ali de 5 pessoas, você estava falando ali de 15 pau, mais ou menos. Você tem uma estruturinha mínima para você operar no mercado. Para você operar nesse mercado. Só que assim, o retorno disso é muito maior. Antigamente eu tinha uma empresa, para eu estar numa revista, era uma fortuna. Para estar no comercial, idem. Um outdoor, idem. Era muito mais custoso o offline do que o online. Então hoje você tem algumas funções que as pessoas nem sabem que existe. Não tem isso aí na real, né? Hoje o Sebrae fala pouco, sim, mas você tem ainda social media, filmmaker, design, web design, que sempre existiu. Aí você tem o gestor de tráfego, que eu falo que é o trader, né? Porque eu coloco um dinheiro na mão do gestor, se ele não olha aquilo ali, o dinheiro evapora. Ou se ele não olha as métricas, enfim, o que está acontecendo, a palavra, ele rasga dinheiro. O que está acontecendo, se ele põe seu dinheiro no fundo do poço. Meu Deus. E só traz lead podre. Então, assim, as pessoas precisam estar antenadas porque é de oportunidade. E o Bill Gates também fala que só tem 2 tipos de empresa, né? Aquela que faz negócio está na internet e a que não faz negócio. Porque, vamos pegar, todas as grandes empresas hoje estão na internet. Sabe quanto que o banco Itaú investe hoje só de marketing em rede social? Digital? Sabe ou não? Não. 1 bi. 1 bi? Que é pouco? É pouco. Só numa Globo ele devia investir uns 5. Você entende como é muito louco? Agora vamos lá, as pessoas estão mais na televisão ou no celular? Muito mais conectadas no celular. Tem hora que as pessoas nem ligam a televisão. Exatamente. Mais. Então assim, por que as pessoas têm dificuldade de enxergar as oportunidades? Você saberia dizer? Não. Porque tá ali para todo mundo. Porque as pessoas, elas preferem criticar do que fazer. Elas vão criticar o André que tá na internet, o Lúcio, a Leila, todo mundo, mas elas não vão fazer nada. Aí você está fazendo. Você está fazendo o quê? Você está semeando, não tá? Sim. Não é regra que se você semeia, você colhe? Semeia, colhe na frente, isso. Vão achar que você não fez coisa errada, né? Então você fica pensando assim, por que as pessoas demoram? Porque elas não acreditam. Eu sempre vou voltar assim, quando você passa a acreditar em você, você vira podcaster, você vira multiempresário, você vira pai, você vira tudo que você quiser, bom amigo. Sim. Você precisa acreditar em você. Qual é o seu potencial? Por que o Lúcio deveria ser seu amigo, André? É uma pergunta simples. Sim. Por que, André? Você vai falar, pô, Lúcio, você tem essa qualidade que pra mim seria legal. Eu vejo que você é um cara bem família, pô, tem problema, não consigo entender isso. Você entende? Você tem que ter algo na pessoa para que você busca alguma coisa que possivelmente não sou muito bom, deixa eu buscar no Lúcio que ele pode me ajudar nisso, enfim. Sim. Quantas pessoas, completar, né? Quantas pessoas você já deve ter colocado dentro do seu lar, que você chama de casa, que tá errado? Casa é casa, lar é lar. Lar é o seu, eu falo que é o nosso templo, né? Você coloca qualquer pessoa dentro do seu lar, se você coloca, você tá com problema. Porque você não sabe quem é aquela pessoa. Lembra daquele comercial que a pessoa entrava na casa? Nossa, um dia eu vou ter uma televisão dessa quebrada. Cara, você não pode pôr pessoas assim dentro da sua casa, porque essa energia ruim vai ficar lá. Então fala assim para as pessoas, começa a ver o que você quer e não o que você não quer. O que você não quer você já sabe, mas o que você quer? Eu vejo hoje, eu tenho muita mentorada. Acho que 90% do meu público são mulheres. Não sei se é porque também eu tenho esse jeitão do pai, né? E relacionamento hoje é o problema. Aí elas ficam, mas que eu não quero. Falou, o que você não quer não importa. O que você quer?
ele tem que fazer o quê? Alto, baixo, magro, gordo. Defina. A mente é específica, né? Sim. A gente que estuda neurociência sabe disso. Sem dúvida. Por que você não vai atrás do que você quer? Por que as pessoas só vão reclamar do que não quer? E o que você quer, não importa? Quando eu tava lá na periferia, eu olhava de verdade, eu olhava e falava, meu, não nasci pra esse lugar. Eu mereço mais. Era uma formação interna já, né? O coach. É que isso é muito do ser humano, assim, parece que ele tem esse gosto, né, de reclamar do que está acontecendo e talvez não buscar o que ele realmente deseja, ou buscar mudar de vida, buscar talvez uma companhia, um companheiro, uma amizade diferente, né? É mais fácil reclamar. Então, quando você fala sobre negócios em alta, tá aí na sua frente as oportunidades. Agora, por que você não faz? Por que você não bota para realizar aquilo? Cara, não é algo que você vai falar assim, eu vou dilapidar um patrimônio. Não. Começa pequenininho. Porque às vezes, assim, no decorrer desses últimos 5 anos, eu conheci muita gente. Muita. Cara, tinha gente que eu olhava assim, eu falava, pô, tá indo porque ela se comparou com alguém. Não vai acontecer. Não é sobre isso. É algo que tá na sua essência. Se você não descobrir essa essência real, cara, você vai fazer o que você quiser, que você tá achando que você é o tubarão, mas você não é. Você entende isso? E tinha outras pessoas que estavam quietas lá, assim, ó. Aí eu olhava e falava, você tem tudo pra dar certo. Porque a internet, ela é um jogo, né? Sem dúvida. Acho que você já entendeu a internet. Qual que é o jogo da internet? Primeira coisa, você tem que ter carisma. Cara, se você não for carismático, não acontece. E pode perceber, ó, Jô Soares sempre foi carismático. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente. O Faustão, por mais que ele tinha aquele jeito grotescão dele, ele era um cara também que tinha. Então você vai pegando as pessoas, o Serginho Groisman, você vê, o cara sem sal, sem açúcar, parece, mas ele tem gente bonzinho. Então a internet tem isso também. Então não é para qualquer pessoa. Você tem que entender, pô, eu tenho esse perfil, não tenho? Como que as pessoas me veem? Aí pergunta para as pessoas que estão próximas, o que você acha de mim? A pessoa vai te falar, mas fala a verdade, os pontos positivos e os negativos. As pessoas falavam assim pra mim em 2007, que eu já tava bem financeiramente. Pô, Lúcio, você é muito reclamão. Eu falava, nossa, eu sou reclamão. Peraí, qual momento que eu reclamei? Eu reclamava de tudo. Tá sol, reclamo porque tá calor. Tá chovendo, reclamo porque tem chuva, tem trânsito. Eu reclamo porque eu caso, eu reclamo porque... Eu reclamava mesmo, mas eu mesmo já eu não via. Então, você tinha isso já? Você fazia isso? Eu fazia. Aí o pessoal falava, zoeira, né? Aí minha esposa um dia ela chegou e falou assim, eu perguntei, eu sou reclamando? Ela falou, pra caramba. Você reclama de um monte de coisa. Demais, você reclama tudo, você sai xingando, você sai... Eu falei, cara, que loucura. Aí você vai se percebendo. Você entende ou não? Sim. Então assim, às vezes você só precisa ter a pergunta certa. Pergunta para as pessoas, não vale pro pai e pra mãe, né? Porque aí vai falar que você é bom em tudo. Mas quando você começa a caminhar pela jornada, de buscar a verdade, você vai usando as ferramentas que tem. Eu brinco assim, tá tendo uma guerra agora. Explodiu uma guerra aqui, ó. Qual a arma que você tem aqui pra você brigar? Você sabe aqui qual arma você tem? Qual a arma que você tem, né? Qual arma você tem? Você sabe ou não? Eu tô aqui, bicho. Isso aqui já vai na cara de alguém. Exatamente. É a arma que eu tenho. Né? Eu não vou ficar, porque eu não tenho um fuzil, porque eu não tenho... Não, isso aqui serve, velho. Eu vou dar um jeito de... Pelo menos uns 3... Arma, você entende? Sim. Então as pessoas têm que aprender a brigar com a arma que tem. Depois, fazer o melhor com o que tem no momento, né? Exatamente. Então dá pra... a gente brinca, mas você tá preocupado com o quê, na real? Você precisa fazer dinheiro? Tem gente que fala assim, eu preciso de dinheiro. Esses dias uma pessoa me pediu R$100. Eu falei, não, você tá me zoando na internet. Eu falei, meu amigo, se você não conseguir fazer R$100, o mundo acabou. Hoje eu pago pra uma menina que vem aqui, né, a faxineira, R$220. É só querer fazer. Não, né? Se você fizer 10 dessa, dá 2.000 por mês. Exatamente, pronto, você fez seu salário, velho. Uma pessoa não quer. O problema é que a pessoa não quer. Ela fala que quer o dinheiro, mas ela não quer o trabalho. Não quer o trabalho. Entendeu? Então eu falei assim, eu nunca tive, de verdade, André, eu nunca tive esses problemas de, porque se eu não... Cara, eu já fiz de tudo na vida. Só nunca me prostituí, bicho. O resto, o cara falava, não sei o que, precisa carpir mato em condomínio. Imagina quando essa região tava lançando. Eu ia lá carpir o mato lá, ficava o dia inteiro lá carpindo mato, sabe? Então assim, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, tudo é um trabalho digno, dá pra você fazer, né? Você tá preocupado com o quê? Com a sua mantença ou com a vaidade, né? Então, aí esse final de semana, Lúcio, até comentei com você que eu tava num treinamento também, e eu ouvi uma frase lá que me pegou.
assim, em vários pontos, né? E ela era exatamente assim, ó, viver de decisão ou viver de conveniência. Sim. Sabe? Né, que é o momento, como você falou, puta, eu decidi vir pra cá, sim, eu decidi fazer, né? Sim. Que seja carpi, que seja... Entendeu? Essa decisão do ser humano é muito importante. E muita gente não. Fica não, é assim mesmo, é difícil, não dá, não consigo. Ele vive naquela conveniência do mundo dele, né? E é muito louco que tem esse livro aqui. Esse aqui, ó. Chama Do Caos ao Legado. Do Caos ao Legado. Do caos, ó. Encarando desafios e criando um futuro impactante. O que seria do caos ao legado? Deserto. Deserto é caos. Caos. Meu irmão foi para Israel. Seco, calor. Meu irmão esteve em Israel, ele falou, cara, dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, você sente calor. Imagina você caminhar no deserto. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, o caos é aprendizado. Não usa como energia ruim. Usa como uma energia de força para te impulsionar. Então, o caos, na minha vida, ele me virou trampolim. Lembra que eu comecei falando lá? A rejeição da minha avó fez eu mostrar para ela, tá, que eu sou negro, mas eu ia acontecer na vida. E todo mundo pergunta assim, né, Lúcio, dos 21, quem é o mais bem-sucedido? Eu falo, sou eu. Mas por que será? Pelo desafio. Inconscientemente eu falei, puta, eu preciso mostrar pra minha avó que eu sou negro, mas eu sou gente, eu sou negro, mas eu vou dar certo, sabe? Alguma coisa do gênero. Então todas aquelas porradas do caos me fez usar como trampolim. Não, te impulsionou, sem dúvida. Foi energia. Então eu falo pra você, gente, vamos lá, canaliza o caos, tudo. Cara, você teve um monte de problema. Vamos lá agora, usa isso como força pra você ir mais além. E aí você vê se você não vai conseguir chegar onde você espera. Sim. Mas assim, você também foi o cara que buscou isso, né? Você podia ser a vítima, né? Sim. Fala, não, realmente, minha avó tá certa, eu sou, né? Eu sou da cor, não posso, não vou conseguir. E você buscou esse diferencial aí, né? Você buscou isso. É o acreditar em você, acreditar em você. Acho que quando eu olhei assim, isso moleque já, né? Tinha uns 9, 10 anos ali que eu falei, pô, eu quero ter as coisas. Meu pai não podia dar. Imagina, um monte de criança. Falei, cara, o que eu posso fazer? Vai pegar cobre, vai pegar alumínio na rua e vende no ferro velho. E não tem problema nenhum com isso. Virar nos 30. Eu lembro que eu via no lixão aqui de Carapicuíba. Cara, fuçava ali, achava uns alumíniozinhos, uns negócios, e lá passava no ferro velho, entregava lá e saía, comprava meus pipa. O sonho nosso era ter as linhas de corrente, que era um carretel gigante. Sim. Tinha um pequenininho e tinha um maior. Cara, aquele era o sonho. Quando eu comprei um daquele, eu falei, meu Deus, eu posso. Eu entrevistei um cara num podcast meu que criança, ele teve a ideia de plantar alface, colocava no carrinho de mão, isso com 10 anos, e saia vendendo na rua. Caramba. Esse cara é um puto empresário hoje. Ó, pra você ver. Você entende? Então, assim, o vitimista, cara, ele tem sentido isso, né? Se você tomar as decisões para sua vida e ir em frente, ou você se vitimizar, aí a Henry Ford fala, né? Se você acha que pode, você tá certo. Se você acha que não pode, você também tá certo. Você entende isso? Que tem sentido. Mas você entende que se você acredita que pode, é porque você acredita. No quê? No seu potencial, na sua determinação. E aí o empresário, ele tem algumas características, né? Pessoa determinada, resiliente, perseverante. É uma pessoa que tem que aprender a somar para multiplicar e dividir. Sim. Então, empresário... Hoje eu falo assim, muitos empresários vão morrer. No sentido de, eles não sabem lidar com pessoas. Cada geração, em cada época, teve essa mudança de geração para geração. Eu sou de uma geração que a gente era porrada. Não tinha tempo ruim. Hoje a gente está na geração que o pessoal, você tem que saber falar com eles. Se não, nossa, tudo... Mas por quê? Porque a gente passou pelo processo de bullying numa boa. Chamavam eu tinha blackzinho, né? Negro de cabelo duro. Tinha um desenho que era o urso, que era um urso que ele tinha também tipo um black. Cara, a gente dava risada. Beleza, tá tudo bem, os meus irmãos, né? Eles me chamam de negão. Porque meus irmãos são de sua cor, bicho. Então eles chegam assim, e aí, negão? E aí, negão? E onde eles estivessem. Se ele chegasse aqui agora, ele, oi, negão. Cara, é normal, a forma carinhosa. Eles tiveram de me chamar. E aí,
Não tem problema nenhum com isso. Aí hoje eu fico vendo as pessoas, aquela loucura, aquela luta. Nossa, isso né? é bullying, não faz isso, né? Isso indiretamente te contamina também, né? Porque o que te contamina, André? As informações que vêm de fora. Sim. Porque o T. Harv Eker, lá no livro O Poder da Mente Milionária, ele fala lá do PSAR, né? Pensamento que gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Resultado positivo ou negativo, dependendo do sentimento que você criou. Qual sentimento você está criando? Exato. Então tem coisas na vida que fala assim, eu posso decidir por fazer algo positivo. Por que eu vou ficar fazendo as coisas negativas, né? É isso mesmo. Gente, nesse momento eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Pixel Formaturas, seus álbuns e sua plataforma em um único lugar, né? O Pharma Club hoje com mais de 290 empresas em todo o nosso território nacional. O CONAFOR, que é o Congresso Nacional de Formaturas, que acontece todo ano em julho, né? Eu tenho todos os links aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar, enfim, para conhecer um pouco dessa jornada. Siga o nosso canal Spotify, também no YouTube e no Apple Podcast, tá bom? Visão Compartilhada. É um evento que nós criamos aqui dentro da nossa jornada do André Lopes e toda a nossa equipe, que a gente, na verdade, entra dentro da empresa, realmente a gente faz uma reunião online onde a gente vai conhecer a sua empresa em cada detalhe para saber realmente como que você está no momento e como que você pode melhorar a sua operação completa. Isso com a visão do André e de todos os nossos especialistas. Você quer ganhar 1 hora de visão compartilhada com o André Lopes e a equipe? Fala o seguinte, no link da descrição desse vídeo aqui do podcast tem um Forms. É só você responder 3 ou 4 perguntas lá e nossa equipe já vai entrar em contato com você para te chamar e a gente agendar esse horário juntos. É gratuito, é só clicar no Forms que está na descrição do vídeo. Lúcio, eu quero entrar num momento agora que assim, você escolhe e também responde. Você fala assim, André, como que é isso? Peraí, eu escolho e respondo. Eu tenho aqui, ó, 50 perguntas e são perguntas boas. Vou dar uma embaralhada melhor, porque você pode escolher preferência, na verdade, sem escolher muito, né? Sem escolher, sem assim, muito, sem embaralhado, catar e falar, daqui que eu respondo esse negócio. Me manda 2 aqui que você vai responder essas 2 perguntas aqui. Opa, muito bom, muito bom. Maravilha, olha aqui, ó. A primeira. Pelo que você quer ser lembrado? Ó, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Cara, eu quero ser lembrado pelas ações, pelas coisas de verdade que eu fiz de positivo na vida das milhares de pessoas que já passaram por mim e nas que vão passar. Porque acho que o maior legado da gente não é patrimônio, não é a própria família, mas é o todo, né? Que as pessoas vão falar de mim para minha própria família, para os meus netos, bisnetos, filhos. Então acho que esse para mim é o maior legado da vida. Maior legado. Muito bom. A outra, inclusive faz parte, o que você faz e que recebe muitos elogios hoje? Cara, essa parte de me doar, né? Hoje eu não tenho essa negação com as pessoas. Ah, não tenho tempo. Cara, eu tenho tempo para tudo. Se eu tô numa situação, às vezes as pessoas falam, caraca, você estava no compromisso, aí você parou e você desmarcou outro compromisso. Eu falo, então, porque eu senti que era para eu ficar aqui. E aí eu fico, então assim, eu vou doar aquilo que eu tenho que doar, que não é nem meu, né? Porque se você for avaliar, se você acreditar nisso, você só tá de passagem aqui na Terra. Mas para quê? Para ajudar o outro, né? Então acho que é essa parte que mais me encanta em tudo que eu faço. Muito ajudar o outro. Muito bom, bom demais. Me conta uma coisa, qual o motivo que uma pessoa não teria afinidade com o Lúcio hoje, possivelmente para trabalhar junto, ou enfim? Cara, hoje eu procuro pessoas melhores do que eu. Então a pessoa ela tem que estar nessa mesma linha de propósito, né? Honrar, respeitar a família, ser uma pessoa de verdade honesta, uma pessoa determinada, uma pessoa que ela pense em ajudar o outro. Então se ela não tiver esse mix de coisa nela, para mim ela não vai dar certo comigo. Muito bom. Como que você busca conhecimento, Lúcio? Cara, assim, hoje, além dos livros, né? Muitos cursos bons que existem aqui dentro do Brasil. Hoje você tem uma imensidão de podcaster como esse aqui na internet. Sim. Eu falo assim, o que muda a jornada de uma pessoa são histórias, mas histórias verdadeiras. Sim. As pessoas têm que entender o seguinte, nada na vida vai ser da noite pro dia. Um filho não nasce da noite pro dia, são 9 meses. E em muitos casos,
é uma gestação árdua. Um negócio não dá certo em 3 meses. Um negócio sólido são 5 anos. Você pode falar, agora eu tenho um negócio sólido. Pega as grandes empresas e faça análise que você vai ver. Então, tudo na vida a gente tem um tempo das coisas. E a gente tem que respeitar esse tempo. E aí sim você vai ter grandes resultados. Então, tem até uma pergunta dentro disso. Hoje em dia, né, o jovem, até mesmo a gente, vamos colocar, tem esse detalhe do imediatismo. Como que é isso? Você visualiza isso? Cara, a gente tem 3 coisas muito importantes que as pessoas têm que entender e trabalhar muito nela. Se eu vivo o passado, eu tenho depressão. Se eu vivo o futuro, eu tenho ansiedade. E se eu viro o presente, eu tenho estresse. Caramba. Então, o que eu preciso fazer para não ter estresse, não ter depressão e não ter futuro? Respeitar as ordens das coisas. Assim, o passado para mim é aquilo que eu te falei, ele tem que ser energia para você andar agora no seu presente. E o presente é fazer o que eu preciso fazer agora. Porque o futuro, eu não sei se eu vou estar aqui. Mas vamos lá, você preferiria plantar tâmara ou laranja? Se você quer viver o que você vai fazer, laranja, porque tâmara só daqui 100 anos que ela vai dar, né? Sim. São 100 anos. Então você não vai estar aqui. Mas às vezes realmente não é para você. Realmente é pros seus. Por isso que tem que estar bem claro. Cara, será que eu não vou usufruir do melhor? Pode ser que não. Mas você vai continuar fazendo por quê? Porque você tem certeza na sua missão e no seu propósito. Por isso que se você não acreditar no que você faz, você só faz pelo dinheiro. Sim. Você entende? E às vezes o dinheiro pouco. Não é nem muito. Aí você fica preso, porque cria exatamente aquilo, né? O que é esse estado de aceitação? Aceitação é conformismo. Conformismo é você estar fazendo algo que você não acredita que pode ir além. E aí você fica ali, ó. Tá tudo bem. Paga um aluguelzinho, faça companhia no mercado. Não gosto dos Estados Unidos, não gosto da Europa. Não gosto do caramba, você só não pode ir. É que você não pode ir, você não aí você fala que não gosta, aí você fala que não gosta. Então, assim, esse é o problema. Então, eu falo assim, acreditar em você é de verdade ter controle, aí entra na parte emocional, essa gestão do que é as suas emoções, o que você tem de pereba interna ali no sentido de por que eu não conecto com a outra pessoa? Porque às vezes você é uma pessoa vaidosa, às vezes você tem um ego lá exacerbado, você fala, não vou falar com o Lúcio tem um jeito de tentar, aquilo que você está pondo para fora que está dentro de você, você não fala aquilo que o coração não está cheio, né? Então eu falo para as pessoas, falo assim, cara, você começou a criticar o outro, o problema está com você. Deixa o outro. Porque assim, se a pessoa tá bem ou tá ruim, é ela que decidiu. É o problema dela, é a vida dela. Exatamente. Aí você flui sua vida. É um fluxo, né? É um rio. Você joga um tronco de árvore ali, se não tiver nada atrapalhando ele vai embora. Mas se tiver um monte de coisa ali, ele fica se prendendo pelo caminho. Vai cuidar da sua vida mesmo, né? Esse é um ponto importante. Aí quando você fala do futuro, também né, futuro versus estresse, que você comentou, eu tenho uma situação comigo que eu também li num livro e eu trouxe isso pra dentro de mim, assim, sabe, Lúcio? Que é a gente não antecipar o futuro. Porque tem alguns momentos você vê a pessoa ali, né, reclamando do futuro, que vai acontecer isso tal dia, vai acontecer isso. Calma, a gente nem chegou lá ainda, vamos deixar isso para tomar decisão lá, ou quando chegar o momento a gente falar, sabe? Sim. E eu também me pego em todos esses momentos e quando eu começo a pensar no futuro, cara, vamos viver o hoje, vamos focar no presente, fazer o bem feito que nós temos que fazer aqui agora, você entendeu? Então não antecipar o futuro. Exatamente. A gente sempre bate na tecla, vive agora, a gente vive o hoje. Se hoje você morrer, você tem aqui o 4 passos para hábitos de sucesso, com as caixinhas, Caramba. O que são essas caixinhas? São os tempos das coisas dentro do seu dia. É o tempo com você, o tempo trabalho, o tempo família, o tempo servir. Não importa a ordem, eu preciso executar as 4 caixinhas. Então, eu acordo, vou pra academia, tempo comigo. Leio um livro, tempo comigo. Dê café pros meus filhos, tempo família. Almocei com os meus filhos, tempo família. Trabalhei, tô aqui, né? A gente tá desenvolvendo algo que é o quê? Aqui é o servir. Servir. Então, você vê, a caixinha mudou, mas eu tô fazendo. Então, ao final desse dia, se amanhã eu não acordar, meu dia foi perfeito. Porque eu respeitei as minhas 4 caixinhas. Isso, né? Então, fala assim, gente, é básico, não é mirabolante. O restante, tudo que eu falo são acessórios. Uma viagem para fora do país, uma viagem para dentro do país, um carro que você compra, uma casa que você compra, é acessório. Acessório. É aquilo que você potencializou, você vai melhorando, né? Exatamente. Tem uma pergunta que eu sempre faço muita pergunta aqui, né, pro meu convidado, enfim, que está aqui, né? Inclusive, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Lúcio. Você tem alguma pergunta pro André Lopes, rapaz? Cara, assim, o pouco que a gente conversou, que a gente bateu o papo ali, que a gente conversou, eu fiquei, por que você decidiu estar na área do desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano, desenvolvimento de empresários, enfim, né?
Então, rapaz, assim, isso sabe que é uma pergunta muito boa. Eu tive uma jornada na minha vida, tive uma empresa muito grande, vendi ela lá em 2016 e eu fiquei no non-compete, né? Não competição ao mercado, com uma empresa, num contrato assinado por 3 anos, que eu não poderia abrir minha boca a falar do meu produto, que na verdade era formaturas, era fotografia de formatura, esse nicho que é o meu nicho de negócio hoje. E isso, sabe, me prendeu por dentro, assim, porque eu fiz outras coisas no meio do caminho. Só que não era nada do meu eu, assim, sabe? Quando eu venci vencendo já nos últimos 2 anos, ali 1 ano ali para finalizar esse contrato, eu senti que eu precisava cooperar com um monte de gente que estava no mercado nacional. Eu falei, cara, eu posso ensinar o que eu vivi lá atrás. Talvez uma frase minha, que seja um comentário, talvez um podcast aqui, eu possa ajudar alguém a melhorar o negócio dele, melhorar a vida dele, melhorar o negócio dele como um todo, né? E foi isso que aconteceu dentro de mim. Aí eu fiz essa transformação. Falei, cara, aí eu entendi, né? Como você falou, quando eu perguntei negócio em alto, você falou do mercado digital, né? Digital. E aí eu falei, cara, eu vou ter que ir pro digital para eu mandar minha voz para lá, mandar uma mensagem para lá, para isso impactar pessoas e a gente construir esse legado no mercado, sabe? Então, foi, como você falou, foi uma coisa que me bloqueou num período e fez eu pensar diferente e me dar esse impulso para eu construir essa jornada minha. Top. Sabe, Lúcio? Que bom. E você tem muito a ver com isso, viu? Eu vejo assim que você é um cara que realmente você veio para fazer uma diferença também. Yeah. E você sabe que é meio intrigante. Às vezes as pessoas perguntam, como eu sei se estou fazendo a coisa certa? Sem dúvida. Tá te preenchendo? Tá me preenchendo. Então você tá fazendo a coisa certa. E aí, até, né, as pessoas falam, André, tem algumas pessoas, né, da nossa equipe, tem falando, André, mas você entrega muito no online, que seja numa live, que seja num podcast e tal. Fala, cara, eu vou entregar tudo, mas mesmo eu entregando tudo, ele tá em várias situações, tem hora que as pessoas não conseguem juntar esse quebra-cabeça para executar. Sim. Você entendeu? Não adianta, né? A gente brinca, né? Você tá dando, né? Tá dando. Então as pessoas não reconhecem muito o que é dado, né? Exatamente. Por isso que a gente acaba vendendo, né? Tem algum momento eu vendo você vende porque assim, quando eu trago pessoas para dentro das mentorias, eu tô vendendo, então ela tá pagando um preço por isso. E mesmo se tem gente que ainda abandona, tá? Sim. Tem gente mas a maioria que fica, pelo menos gera resultado. Isso que é o principal. Exatamente. E aí eu falo assim, tem gente que pagou até, que seja uma mentoria e tudo mais, acho que não sei se acontece com você também, que tem um protocolo, a gente precisa seguir, chega um momento que a pessoa, tipo assim, dá 15 dias, 20 dias, 30 dias e meio que sumiu da história. Fala, você chama, fala, opa, peraí, vem cá, volta aqui na jornada, o que tá acontecendo? Entendeu? Tá muito corrido, não tem tempo e tal. Né? Aquela história de todo mundo que fala, né, que não tem tempo, né? O tempo que é o que não para aqui, né? O relógio tempo de Cronos aqui. Exatamente. Vamos tempo de Kairos, eu falo, né? É isso mesmo. Mas então, é essa jornada de nós, até como mentores, né? Tem hora que tem que pegar o cara pela mão e puxar junto. Falar, meu, vamos lá. Que é o nosso papel. É o nosso papel. É o nosso papel. Exatamente. Ó, umas perguntas rápidas aqui, ó. Um momento de frente com o André. Lúcio, complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu sou muito organizado. E eu não suporto? Eu não suporto gente bagunceira. Legal. Tenho um profundo respeito por... histórias de vida. Oh, muito massa. O Brasil precisa mais de... pessoas que acreditam nelas. Muito bom, muito bom. E o maior perrengue que você já passou na sua história de vida, né? O maior perrengue. Desconectar de Deus. Desconectar de Deus. Sim, esse foi o maior de todos. Cara, muito bom. Uma verdade que as pessoas não falam e é importante pra gente ter sucesso, Lúcio. O sucesso ele vai estar atrelado a uma sensação. É uma sensação que a gente sente, que a gente passa a fazer algo. O sucesso não é o dinheiro, é a realização de algo que você fez. Por exemplo, eu não era para estar na internet em março de 2020. Só que quando eu decidi estar na internet, de lá para cá, eu não tenho nem ideia de quantas pessoas. A última vez a gente deu uma puxada lá pelos nossos tráfegos e tal, mais de 5 milhões de pessoas me viram. Caramba! Assim, é gente demais. Muito. Eu tava dentro de um círculo que no máximo atingiria, se eu chutar o balde, 200 mil pessoas, né? Ao decorrer de anos, porque eu estava dentro de fórum o tempo inteiro. Então isso é muito interessante. O sucesso é aquilo que te preenche. E você faz independente de verdade. O dinheiro, gente, é consequência. Não adianta. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Você vai trabalhar para alguém.
Vamos fazer uma brincadeira simples aqui. Você vai trabalhar para alguém, sei lá, auxiliar de escritório, enfim. Você está entregando o seu tempo, não está? Entregando o seu tempo. O que vem no final do mês? Vem uma recompensa por esse tempo. Acabou. Agora, a recompensa que vem é calculada naquilo que você merece. Você merece. Você entende? Então, porque é injusto que eu ganhe. Não é injusto. Você ganha o que você merece. Você tem a vida que você merece. Não é que, é porque o mundo é injusto. Não, você foi injusto com você. É você que precisa, né, merecer Exatamente. mais. Você precisa merecer mais. Precisa fazer mais, merecer mais. Só que você não acredita que merece. Então tá tudo bem você ficar aí. Isso é muito... Aconteceu algo na pandemia. Eu tinha uma empresa de limpeza, de sala comercial. E assim, tudo estruturado a empresa. Só que na pandemia fechou. Aí eu fechei meu escritório, fechei essa empresa. Aí eu fiquei com as meninas lá até dezembro de 2020, segurei. Tinha feito o fluxo para isso. Sim. E aí eu cheguei no finalzinho e falei para as meninas, falei, vocês não querem tocar a empresa? Porque como vocês já fazem, não tem salário. Né? Vocês não vão ficar pagando, vocês se pagam. A pessoa não quis. Com toda a estrutura pronta, com tudo, elas não acreditavam que elas teriam capacidade de alavancar o negócio. Cara. Você entende ou não? Então, aquela coisa assim, não dê pérola aos porcos, tem sentido. Muito. Porque às vezes você dá dinheiro para alguém que não está preparado, vai dar merda. Então, às vezes a pessoa fala assim, sucesso não é o dinheiro. E não é mesmo. Sucesso é algo que você faz porque você sente uma completude. E aquilo que te completa, te realiza, no final do dia você está super feliz. Dificilmente alguém me vê triste assim. Você não tem problema. Eu falo, meu amigo, se você soubesse. Todos temos. Todos temos. Isso aí. Tem um momento, Lúcio, que eu até falo pra minha produção toda, né? É um momento de pegar todas as luzes, a gente abaixar. Uau. Eu queria que abaixasse esse momento aqui, ficasse a luz bem baixinha, pra eu conversar bem de perto aqui com você, Lúcio. E a minha pergunta pra você é o seguinte, né? Se você, nesse momento, com essa luz aqui mais baixa e tal, se você tivesse a oportunidade de jantar com uma pessoa que já se foi, Lúcio, quem que seria essa pessoa? E o porquê? Tá. Todas as vezes que vem algo nesse sentido de estar com alguém que já se foi, seria minha avó. Eu queria falar pra ela que deu certo. Como que é o nome dela? Etelvina. Etelvina? Etelvina. Meu Deus. Eu falaria pra ela, vó, deu certo. Independente do que a senhora falou pra mim, eu consegui chegar. Hoje tenho uma família, entendo sobre isso, entendeu? E falaria, olhando, porque eu amo ela, nos olhos dela. Só isso, pra mim já completaria a minha vida. Cara, são duas situações que eu quero comentar aqui agora. A primeira porque Etelvina, minha mãe chama Etelvina. Uau. Ela chama Itelvina, a tua devia ser Etelvina. Etelvina. Mas esse nome é difícil a gente chegar. E outra é pela honra que você tem a sua avó, mesmo o que você passou lá atrás. Sim. Esse perdão que você liberou isso dentro de você, né? É isso aí. Tem até um livro que foi esse aqui, que foi exatamente isso. Cara, que coisa linda. Você vai ler livro aqui até... Eu vou ler um livro desse, eu quero ler esse livro, pô. Coragem para perdoar. Coragem para perdoar. Cara, depois que eu entendi isso, aí a vida flui. Flui. Eu, assim, às vezes eu falo com a minha mãe e tal, mas é muito interessante, assim, que eu tive muita mágoa, né? Então hoje eu quero ir de frente pra ela e dar aquele abraço que eu nunca tive, né? Não, né? Mas tá tudo bem, tá lá em cima olhando por nós aqui. Sem dúvida nenhuma. Cara, parabéns por isso, parabéns por você perdoar isso dentro de você e seguir a vida, né? Construir um legado aí. Uau. Muito bom, cara. Me conta um pouco, assim, quem que você me indicaria, 3 pessoas, pra gente ter um momento desse bacana, ter um bate-papo desse aqui, igual eu tive com você, meu amigo. Porque, inclusive, obrigado, muito bom. Eu falo que todo mundo que eu trago aqui, eu aprendo algo e que pode transformar a minha vida. Transforma, pode ter certeza. Cara, eu traria o Pedro, que é o meu sócio na Bicare, que é uma das... o Pedro Stiliani, italiano, é o meu sócio na corretora na Bicare. Traria o Rodrigo, que é um parceiro meu, que é o dono da Show de Viagens aqui em Alphaville. E traria o Bruno, que é um cara que mexe com a construção civil aqui na região também. São caras assim incríveis, caras novos que ramparam aí na vida. 2 foram mentorados meus, né? O Rodrigo e o Pedro. Caramba. Que fizemos negócios juntos e tal, e são caras incríveis, assim, com a cabeça de quem evoluiu, também honra a família. Tem todo um processo neles ali que é muito interessante. Cara, que maravilha. Nossa, com certeza eu quero conhecer eles sim, pra te bater um papo e trazer aqui pro podcast, né? Conhecer essas pessoas. Show. Aí que tá... Eu tenho certeza que eu vou indicar.
Não? E eu vou deixar o convite aberto aqui, que você vai participar lá do Mentalidade Produtiva, tá? Opa, vamos Quando embora. estiver no ar aí, você vai ser convidado também. Obrigado. Aí eu vou estar do lado, eu vou estar desse lado aí, assim, me segura, viu? Eu sempre falo que é isso, que eu tenho até esse momento, né? Eu quase tenho uma pergunta pro André e eu fico aqui, tem hora que os meus convidados me colocam no curral, assim, eu agora tem que responder, André. Sim. Né? É uma situação da gente pensar mesmo. Bom demais. Só para a gente finalizar, agradecendo aos nossos patrocinadores aqui, qual dica ou insight que você teve aqui junto com o Lúcio que pode fazer você mudar realmente o seu pensamento, né? E agradecer também aos nossos patrocinadores, tanto o Pharma Club quanto o Conafor, um congresso nacional em todo o nosso Brasil aí, que acontece todo mês de julho. E a Pixel Formaturas, um mega laboratório que roda mais de 2.000 álbuns por dia, atende mais de 150 empresas hoje de foto e também formatura. E se você quer conhecer mais sobre a Pixel, tem um link aqui na descrição, é só você clicar, falar com a equipe lá, que vai trazer muita solução para o seu negócio, tá? Todos os links estão na descrição do vídeo, é só clicar e nós vamos com tudo. Pra gente finalizar, Lúcio, me conta aí, o que vem de projeto novo, como que tá essa jornada sua, pra gente dar um check-out aqui de final. 2025 é um ano de renovo, muitas coisas que acabei planejando, novos negócios, uma empresa que acabou de nascer, que é EC11. EC11 é Eclesiastes 11, depois você lê lá, você vai entender. EC11 Soluções é um hub de serviços no mesmo lugar, BPO financeiro, marketing e treinamento. Sim. Tem um evento que eu não posso falar o nome ainda, que o nome é muito legal. Caramba. A gente pretende fazer ele uma vez por ano, é um evento grande, depois eu posso até te contar. A mentoria individual em Empower Mind para empresários. Um empresário de verdade, o cara que já está atuando, mas que ele está com certas dificuldades, seja com o pessoal, né? Sim. Aí a parte de liderança ou os colaboradores, seja na questão pessoal dele, né? Que às vezes o cara tem... Eu falo assim, que uma boa empresa, né? Ela tem um bom gestor, que é o seu próprio dono ali. E para ele ser um bom gestor, ele tem que entender dele primeiro, né? Senão ele não consegue entender do outro. Aí ele acaba trocando o pé pelas mãos. Então, a Empower Mind nasceu com esse cunho aí de ajudar esses empresários. E o podcast Mentalidade Produtiva, que estamos vindo aí na segunda temporada. Bacana. Eu também levo aí vários empresários, pessoas com histórias de vida incrível. Porque o que vai mudar o mundo são histórias de vida. De pessoas como do André, do Lúcio. E a diferença no mundo é essa, né? São as histórias da forma que você conta, né? Qual é a forma que você conta a sua história? Isso é muito importante. Muito importante, bom demais. E quando você falou 2025, aqui agora que você falou, né? Você ia falar um pouquinho de 2025, me veio à cabeça aqui uma tese maluca que eu tenho, muito maluca, que poucas pessoas concordam comigo, mas ela é minha, né? Então, eu faço uso dela do jeito que eu bem entender, né? Aquela história. Eu nasci no dia 3 de fevereiro. Tá. 1976, eu tenho exatamente 49 anos. Tá. E para mim, a data do dia do Réveillon que nós temos, ela é simplesmente simbólica para todo mundo, né? Tá. Mas o meu ano realmente acontece a partir da data que eu nasci. Quando eu faço aniversário, a partir dali é meu ano novo. Tá. É meu ano novo. Sim. É isso que eu acredito fielmente, sabe? E para você ter ideia, Lúcio, eu tenho grandes momentos de virada, assim, de transição realmente, depois da situação da data do meu aniversário, cara. Não sei se isso ficou um pouco dentro de mim, intrínseco, né? E eu também falo isso e acabo acontecendo desse jeito, porque a minha virada de ano, né? O meu ano novo vai ser assim, assim, assado. Pra mim, é depois da data do meu aniversário que isso acontece. Mas tem sentido, na Cabala fala sobre isso, né? Fala isso? Fala. Na Cabala, quando a gente fala sobre a data mais importante é a data do seu nascimento. Do seu nascimento. Porque ela traz um monte de elementos, de energia e tal. Porque dali você virou 12 meses, né? Você virou o seu ano, né? Então, a outra data é simbólica, a gente vive, brinda champanhe, tá tudo bem. Mas a data que vira a chave... E o mais engraçado é que antigamente o calendário acabava em fevereiro, né? Acabava em fevereiro? Acabava em fevereiro, né? Por isso que você vê, dezembro é 10, né? Sim. Janeiro seria 1, fevereiro 2. Caramba. Aí inverter a ordem lá. Bom demais. Cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu quero deixar um livro desse de presente para você. Uau. Eu vou assinar ele aqui. Vou botar aqui... Lúcio Biciro, um parceiro e amigo pra vida. Vai te agora. Aí muito sim, bom. Obrigado por conversar. Eu leio e depois eu te dou o feedback. Isso mesmo, é isso que a gente... Eu gosto de ler livros. A gente gosta. Bom demais, cara. Muito obrigado. Vou deixar aqui com você aqui esse estante. Se você quiser pra você pega. Se quiser sortear pra sua equipe, sem sorteia. dúvida. Mas esse aqui eu vou autografar ele pra você. Ah, tá bom. Esse maravilha. Acho que vai fazer...
trazer algumas clarezas aí de algumas coisas. A gente precisa a todo momento, cara, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Maravilha, meu amigo. Coração. Obrigado demais. A jornada de vida que será sempre sua maior Dádiva. Isso mesmo. Ju, muito obrigado, Lúcio. Cara, Gratidão mais uma vez. Viu? Gratidão, total.